Pessoal, vamos lá, galera. Então é o seguinte, ontem vocês fizeram a definição das predecessoras, né? Eu sei que fiz vocês baterem a cabeça aí, bastante coisa diferente do que a gente está acostumado. Mas a aula de hoje ela ainda tem um pouquinho daquela chatice de ontem. Então a gente vai passar para definir definitivamente agora qual é a sequência das atividades do projeto. Então lembra que vocês tentaram ontem, tem ordem, eu queria colocar a atividade na ordem, qual que vem primeiro? Não. Em projetos, a sequência é definida a partir da dependência. Por isso que a gente definiu a sequência preenchendo o campo das predecessoras. Na aula de ontem, a gente trabalhou com as entradas desse sequenciamento das atividades, que é a etapa da gerência do tempo. Agora a gente vai falar das ferramentas e técnicas e das saídas. Então, ferramentas e técnicas que a gente vai usar hoje, essa técnica chama-se diagrama de precedência. Precedência vem de preceder. E a gente sabe que é alguma coisa que precede, é alguma coisa que vem antes. Então percebam que a sequência está ligada à dependência. Se algo tem que vir antes do que eu vou fazer, é porque eu dependo daquilo. Então o diagrama de precedência, ele tem aproximadamente esse formato, ele sempre tem um início e um fim. Na prova, se não colocar o início e o fim, não está certo. Né? E dentro dele, a gente vai listar as atividades e a dependência entre elas. Tá? Ele é uma ferramenta bem lógica, é matemática. Por isso eu disse para vocês ontem, se deu errado a numeração das predecessoras, na hora do desenho definitivamente não vai aparecer. Então não precisa se preocupar, nem mudei o trabalho de vocês, só guardei para a gente poder continuar hoje. Então o diagrama de precedência vai ter as atividades, que são essas caixinhas, e as dependências, que são as linhas entre elas. A saída dessa etapa de sequenciamento de atividades é o diagrama de rede do projeto. Então o que eu fiz? Em cima daquela lista de atividades que eu vim trabalhando com vocês, lembra uma atividade, um projeto que é realizar uma pesquisa de mercado, que é elaborar questionário, contratar pesquisadores, assim, assado. Eu numerei as atividades de 1 a 6 e identificamos as predecessoras. Então ontem foi essa atividade que a gente fez. Hoje a gente vai extrair a partir desse quadro, com essas três informações, as duas informações, o número da atividade e as predecessoras, a gente vai conseguir elaborar o diagrama de rede do projeto. De novo, vou explicar esse aqui na prática, porque ele tem 6 atividades e ele é facinho. O desafio é fazer ele com 20 atividades, é o que vocês vão enfrentar aí. Então vou fazer o seguinte, primeiro eu vou explicar como ele funciona, depois eu vou apagar e a gente vai fazer do começo para vocês entenderem a lógica. Beleza? Pessoal, então por onde que a gente começa fazendo um diagrama de precedência? Pelo início, né? Legal. Então a gente só desenha o início. A partir do início, eu estou puxando as atividades 1 e 2. Por que eu estou puxando as atividades 1 e 2? Porque foi o início do projeto. Mas por que elas são o início do projeto? Porque elas não dependem. Então as atividades que vão vir logo após o início do projeto são todas as atividades que não dependem de ninguém. Então no nosso caso, a gente vai procurar na lista essas duas aqui, que são as que tem para cima. Então atividade A e atividade B, ou atividade 1 e atividade 2. E eu vou tirar elas a partir do início. Primeiro detalhe importante, pessoal. No diagrama de rede, é muito importante que a gente respeite as colunas. Então, se a atividade 1 e a 2 não dependem de ninguém, ambas devem estar na mesma coluna. Tá? No desenho do diagrama de rede, isso não parece muito importante. Mas quando vocês forem montar o cronograma, isso é crucial. Então, sempre que duas atividades estiverem no mesmo grau de dependência, você coloca elas na mesma coluna. Então vamos lá, começamos bem. Atividade 1 e atividade 2. Agora vamos continuar. Então pegamos todas as que não dependem de ninguém. Agora vamos continuar na nossa lista. Atividade 3. Pessoal, a atividade 3 depende de qual atividade para ser executada? 2. Da 2. Se ela depende da 2, isso significa o quê? Que ela sai da caixa 2. Que ela deve ser feita depois que a atividade 2 for executada. Ou seja, no nosso desenho, a caixinha da 3 vem depois da caixinha da 2. E ela está numa coluna diferente. Tá? Aí a gente desenha e faz a seta ligando ela. A atividade 4 depende de quem? Da 1 e da 3. Da 1 e da 3. E agora? Ah, foi o que eu falei. Puxa lá da caixinha depende de 1. duas. Exatamente. Então, primeira coisa, a atividade 4 depende da atividade 1 e da atividade 3. E onde que eu devo encaixar a atividade 4? Depois da 3. Mas por quê? Porque tem que estar... Então, mas por que eu não coloquei ela aqui, por exemplo? Porque tem que ser isso, tem que estar... Porque ela depende de duas atividades. E entre a 1 e a 3 é a que está mais distante do início.
Então, toda vez que a sua atividade depender de mais de uma, você vai procurar a atividade mais distante do início e vai colocar ela uma coluna depois. Então, eu olhei a 4, depende da 1 e da 3. A 1 está aqui e a 3 está aqui. Essa é a coluna mais distante do início. Então, a 4 vai vir a próxima coluna. Tá? É muito importante essa questão das colunas. Então, eu puxo uma setinha vindo da 3, mas também puxo uma setinha vindo da 1. Tá? A gente vai montar ela de novo na prática aqui, vai ficar mais fácil. Atividade 5 depende de quem? Dá 4. Da 4, vem na coluna imediatamente posterior. Atividade 6 depende de quem? Dá 5. Da 5, imediatamente posterior. E aí, no final, a gente tem que colocar o fim. Importante, pessoal. Quais são as atividades que são ligadas ao fim? São todas as atividades que não têm filhos. Então, olha só. Imagine que a atividade 6 depende da 5. Ninguém depende da atividade 6. Então, ela é ligada ao final. Vocês vão ver que no projeto de vocês vão ter outras atividades que ninguém depende delas. Então, vocês mandam Vão ter... final. E só vai ter um fim. E só vai não ter vai um fim ter... sempre. Pode ter várias atividades, todas elas vão ligar a um único fim. Beleza? Vamos lá, pessoal. Então é o seguinte, mostrei para vocês a lógica por trás do diagrama de rede, agora vocês que vão montar o meu diagrama de rede. Por onde que a gente começa o diagrama de rede? Pelo início. Pelo início, legal. Então, início, faz uma caixinha em volta dele. Depois do início, pessoal, quais são as atividades que vão vir? 1 e 2. A e B. Vamos primeiro da teoria. Quais atividades que vêm depois do início? A e B, né? Não quero exemplo, quero teoria. Acho que não depende de nenhum. Todas as atividades que não entendi. dependem de Entendi o que você nenhuma quis outra. dizer. Vamos procurar na nossa lista, no caso são atividades 1 e 2. Então eu posso colocar assim, Se pessoal. tivesse mais de duas, como- Atividade 1 e 2. Não. mas se Tem que ficar na mesma coluna. Então, olha só, primeira teoria. Eu preciso que todas as atividades que são no mesmo nível estejam na mesma coluna. Vamos dizer que fosse a 1, a 2 e uma atividade nova que eu criei, que é a atividade 7. Eu não contei para vocês, mas ela não depende de ninguém. Então o que vai acontecer, pessoal? Vai ter a caixinha Atividade 1, a 2 e a Atividade 7. 2 e a atividade 7. Todas elas na mesma coluna, porque todas elas têm o mesmo nível de dependência que não depender de ninguém. Beleza? Vamos lá, vamos continuar agora. 1 já foi, 2 já foi. Atividade 3. A 3 depende de quem? Dá Da 2. 2. Então ela vai vir aonde? Na caixinha 2. na frente. Na coluna em frente a 2, com uma setinha vindo da 2. Pessoal, tem muita gente que na prova faz a setinha ao contrário. A setinha é muito importante, porque é a 3 que depende da 2, ela vem depois da 2. Próximo, atividade 4. Depende da 1 e da 3. Depende da 1 e da 3. Então posso encaixar a atividade 4 aqui? Não, posteriormente a mais longe. Quando uma atividade depende de mais de uma atividade, depende da 1 e da 3, a gente precisa identificar qual delas está mais distante do início. No caso, é a atividade 3. Então, a atividade 4 vem na coluna posterior à atividade 3. E quais são as setinhas que eu vou puxar para ela? Mas aí... Da 1 e da 3. Está errado, pessoal. Não, tá na mesma coluna. Se respeitou a coluna, está funcionando. Tá? Fiz isso só para provocação Mudar. dele. A atividade 5 depende de quem? Dá 4. A 4. Então ela vai vir na coluna imediatamente posterior a 4. E a atividade 6? A atividade 6 depende da 5, vem na coluna posterior a 5. A atividade 7, já desenhei, já está aqui. Terminamos? Não. Não. O que vem agora? O fim. Não esqueçamos. Meio ponto, né, professor? Com o início e fim já O ganhou. início e o fim já foi bem. Terminamos? Terminamos. Eu acho que não, tem o 7 solto. Todas as atividades que não tem ninguém dependendo delas são ligadas ao fim. Então, Isso. a atividade 7 é a provocação no direcionado. Beleza, pessoal? Gente, é assim que monta um diagrama de rede. Com certeza, na hora que o professor contar de vocês, até porque o meu é uma teoria. Vocês não vai dar errado, ele vai ficar mais emboladinho um pouco. Vai ficar, vou não falar que vai ficar tão bonitinho, porque esse aqui não está tão lindo assim, mas Ah, não mas vai o ficar seu... tão simples de olhar. Mas de fazer, a lógica é só essa. Beleza, pessoal?